Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Live de número 92, caramba, estamos juntos aí, já fazendo um grande trabalho na internet, de poder realmente trazer conteúdos de qualidade, para quem realmente tem um controle, de quem tem uma equipe externa na rua, sabe muito bem aí a dificuldade que é administrar tudo isso, né? E a gente tem aqui uma série de debates e discussões realmente sobre o tema, né, e como você consegue realmente ter alta produtividade, né, ter uma equipe realmente diferenciada que dá muito resultado, né, essa é a grande missão aqui do canal, né? Então, hoje o tema é um assunto importante para quem cuida, né, de gestão de equipe externa, né, que é o sistema de controle de jornada, né? A gente vai mostrar para vocês como é que a tecnologia, né, ela pode ajudar nesse processo, né? Eu trouxe um convidado também, cara que manja muito de sistema da Contele. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que a Contele ajuda, né, as empresas a fazer a gestão, né, da jornada de trabalho. Diferente de controle de ponto, tá? Nós não, deixando bem claro aqui que nós não temos controle de ponto, né? A gente auxilia realmente a quem quer fazer controle de jornada, né? E é justamente sobre isso que a gente vai discutir hoje com vocês, né? Só rapidinho, eu tenho que passar aqui alguns recadinhos, tá bom? Recadinhos rápidos. Então, primeira coisa, ó, dá um likezinho na live, né? Por que dar um likezinho? Porque, pô, caramba, ajuda demais a gente aqui a divulgar o trabalho, né? O trabalho realmente ele é um trabalho orgânico, né? Ele não é anunciado, não é impulsionado. Então, toda vez que você curte, o algoritmo do YouTube entende que é relevante. Então, ó, faz pré-pago. Se não gostar, depois pode tirar, mas faz agora. E aí depois você vai esquecer, você vai entrar no conteúdo aqui, não vai lembrar mais, tá bom? Então, likezinho. Tá, para você que está assistindo aqui, né, tá começando agora com a gente, tem um canal no YouTube, tá, que eu faço essas lives gravadas toda terça-feira, né, às 11 horas, é o compromisso aqui que a gente tem, né, de realmente fazer esse trabalho. Então, além da live, né, da terça-feira, também eu posto vídeos mensais, tudo relacionado à gestão de equipe externa. No canal Gestão de Equipes Externas Turbinadas, né? Para aquela gestão de equipe assim que é muito bem feita, que dá muito resultado, né? Então, esse é o objetivo aqui do canal. Pô, quer ter mais relacionamento comigo, né? Conosco, né? Então, tem o Telegram, tá? Que é um canal realmente assim passivo, né? Você tem uma conta no Telegram, você se inscreve lá, você fica recebendo nossos conteúdos e aí você tem um conforto de quanto você quiser olhar. Você vai ter uma série de conteúdos postados por lá, inclusive os encontros das lives e tudo mais, né? E também tem a comunidade do WhatsApp, né? A comunidade do WhatsApp é diferente porque ela é interativa, né? Então todo mundo participa, as pessoas que estão começando agora, tem algum problema, tal, põe lá no grupo para a gente poder discutir, etc, né? Então é bem interessante, né, que a gente pode criar um debate ali, né? Tudo relacionado à gestão de equipe externa, né? Então, cara, eu costumo falar porque de vez em quando aparece um engraçadinho lá querendo fazer propaganda, querendo falar de política, querendo falar de religião, né? Entendeu? E esse tipo de coisa não é o lugar certo, né? Então, dentro das regras do grupo, não pode ter esse tipo de coisa. É realmente um lugar, né, sagrado para a gente falar de gestão de equipe externa. Então, tem gente experiente, né, a gente está começando agora, né? E aí a gente vai trocando ideias ali e é bem legal também. Então, o pessoal vai deixar aqui o endereço também, né, para a gente poder, se quiser participar, você entra lá e vira um membro da comunidade, tá? E a partir daí você começa realmente a trocar informações, né? Dar conteúdos e receber conteúdos também. Beleza? Ó, se você tem alguma dúvida hoje sobre jornada, controle de jornada, tecnologia para isso e tal, cara, já dispara, já vai soltando as dúvidas aí, né? Já vai soltando as dúvidas aí, porque as primeiras perguntas serão as primeiras a serem respondidas, tá? Última coisa para a gente encerrar, tá? Você que está me assistindo aqui, né? Provavelmente você tem um amigo, né, que também tem uma equipe externa, que cuida de uma equipe externa, que é responsável, né? Pô, chama esse cara para participar, né? Vem com a gente, né? Para a gente poder trocar ideias aí. Né? Então você vai assim, ó, tem uma instruçãozinha aqui que minha equipe vai mostrar para vocês, tem que sair aqui do compartilhamento, né? Desculpa, sair aqui dos comentários, né? E aí tem o botão de compartilhamento, você compartilha, convida alguém para participar, né? Vai ser muito bem-vindo. E aí no final, né, você coloca ali para mim, ó, hashtag gente de bem, que no final eu faço uma menção honrosa aí
para quem realmente fez aqui a gentileza, né, de estar compartilhando conosco. Legal? Beleza? Maravilha? Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer o convidado, meu convidado que é o Marcelo. Vou pedir para ele entrar na linha. Opa, Léo, bom dia. Fala, grande Marcelo. Tudo bem, cara? Graças a Deus. E você, como é que tá por aí? Tudo bem também? Bem, cara, bem. Muito feliz de estar aqui Maravilha. contigo. O Marcelo, para quem não sabe aí, cara, é um cara que está com a gente desde os primórdios do sistema, né? Com telegestão de equipes aqui, desde o comecinho, né? Um sistema ainda era muito simples na época, né? A gente foi evoluindo, né? E ele, cara, é um expert em Excel, né? Manja tudo aqui, um senhor Excel. Toda empresa tem um cara foda em Excel, né? A Anacontel é o Marcelo. O Marcelo é um cara que domina o Excel assim de uma forma e ajuda muito a gente aqui em vários sufocos. O Excel sempre dá uma ajudinha, né, Marcelo? Não, tem um negócio que eu falo pro pessoal é que a situação molda a pessoa, né? Assim, a situação aparecia e a gente tinha que se adaptar, né? Tinha que fazer uma solução, né? E até uma coisa, pensando assim na parte de jornada de trabalho, o modo de jornada de trabalho, ele veio de uma planilha de Excel, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. É um processo que foi evoluindo, né? Os nossos clientes demandavam, né, ter um controle de jornada, né? Esse controle de jornada, a gente no começo pegava o relatório de visitas, né, as informações de check-in, check-out, compilava isso numa uma base de dados maluca e insana, montada por você, né? E Era aí, trabalhoso. Era e trabalhoso. aí, não, no final da história, cara, só você conseguia realmente mexer naquilo, porque ficou tão complexo, virou quase um algoritmo, né? De Pô. tantos dados, né? Não, eu até lembro o seguinte, né, dessa parte que eu tentei fazer uma macro, né, para poder automatizar tudo isso. Só que assim, era tão complexo que qualquer variávelzinha estragava. Então era mais fácil fazer manual lá. E com o tempo a gente ficou um pouco mais ágil, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz para rodar demorei 1h20. É, Aí, no tempo, eu demorava 25 minutos por aí, mas dava certo. Mas, assim, nada como a expertise de um desenvolvedor, mesmo de sistema, é, de colocar no sistema uma funcionalidade dessa, né? E eu sei diversos clientes nossos que usam o Excel da vida para poder controlar uma coisa tão sensível como modo jornada de trabalho. E assim, e se baseando isso em informações que o funcionário passa e ficando muito na mão de processos trabalhistas por conta disso, né? Coisas que, sem dúvida nenhuma, você já vai abordar aqui que vão agregar muito valor àquilo que a gente vai falar hoje sobre esse modo de jornada de trabalho. eu queria até esclarecer para a galera que está assistindo a gente, né? Que todo mundo acha que controlar, né? Controlar é o ponto, né? É o ponto que precisa de controle, né? E se eu dispensar o funcionário do ponto, né? Não existe necessidade nenhuma de controle porque ele está dispensado. Isso é um grande erro, né? Existe inclusive um limbo jurídico. Já conversei com muitos advogados, eu tenho lives, tenho um live com um advogado gravado, o pessoal for buscar no canal aí, né? Vai encontrar realmente discussões com dispensar o colaborador, né? De ter que realmente bater o ponto, né? Você bater o ponto, ele te tira de uma burocracia, né? De um controle, né? Por outro lado, ele acaba gerando, né, um outro problema, né, que é a falta de controle de horas extras, né? E aí tem empresas desinformadas ainda no mercado que falam assim, pô, mas se eu estou dispensando o cara do ponto porque eu não tenho como controlar o ponto, né? Como é que eu vou fazer isso? Né? E a grande resposta, né? A grande resposta para isso é muito simples, né? E, inclusive o judiciário adotou esse tipo de resposta meio que como um padrão. Fala assim, hoje em dia não tem como a empresa alegar que não existe possibilidade de controlar, né? O colaborador, principalmente com esse cara aqui, né? Esse cara que tem GPS, você tem horário, você tem relógio, quer dizer, você tem tudo aqui, né? Então, se você usa o celular para trabalho, você tem como controlar a jornada que o colaborador presta para a empresa, né? E muitas empresas imaginam, Marcelo, erroneamente, tá? Que o funcionário que é dispensado do ponto, ele não tem direito às horas extras, né, cara? E isso dá muita confusão. Dá muita confusão, Sim. porque isso não é verdade, né? E muitas vezes o funcionário acaba reivindicando aí no final das contas, e a empresa, né? A maioria das empresas ainda justificam na Justiça do Trabalho que não tinham nenhum tipo de controle sobre isso. Né? O que fica pior ainda, né? Ou melhor para quem, para um Não, advogado que está reivindicando, né?
esse tipo de coisa. Existe um pensamento, eu acompanhando isso, que muitas empresas elas pensam que processo muito funcionário pensa, principalmente, né? Processo contra empresa causa ganha. E esse pensamento, ele para esse tipo de situação, ele acaba se mostrando verdade, o que não é. É que se faltam controles fundamentais e necessários. Nesse caso, uma coisa que eu paro pensando, isso aqui, o sistema que a gente tem em jornada de trabalho não é um controle de ponto. É um controle de horário de trabalho, você saber quanto tempo o cara trabalhou naquele dia. Se você tem uma expectativa que o cara trabalhou 8 horas, você consegue ver, ó, o cara trabalhou de fato, tá 8 horas nesse dia. Não, nesse dia ele teve hora extra, então isso aqui ou vou pagar, eu vou deixar em banco para ele poder folgar depois. E a gente tem diversos artifícios que a CLT permite para esse tipo de controle, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, né? A gente não quer aqui ficar acusando que todo mundo faz coisa errada, que alega coisa que não tem, ou é isso aqui. Não, pelo contrário, né? A gente quer dar o quê? Transparência, né? E gestão ao processo, né? O que eu observo, assim, né, Marcelo? Eu observo muito, muito, muito mesmo, né? Quando você faz a gestão certa do controle da jornada, né? Muitas vezes, cara, parece absurdo que eu vou falar, mas não é. Tá? Muitas vezes o colaborador fica devendo horas para a empresa. Com Entendeu? certeza. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque tem aquele lance do feriado que não é feriado, que você dispensa o cara, tipo um carnaval, por exemplo. Né? Carnaval, para quem não sabe aqui, ele não é um feriado oficial. Né? Ele foi um feriado oficioso, que virou feriado por vontade do brasileiro. Né? Vontade popular, né? Mas em calendário não é feriado, né? Então, assim, as pessoas folgam nesses períodos, né? Tem um feriadinho prolongado, normalmente a empresa dispensa o cara, um feriado na quinta, faz uma pontezinha, vai viajar, e aí não contabiliza esse tipo de coisa, né? Então, se você faz a conta certa, né, da maneira correta, tal, muitas vezes o cenário se inverte, né? O cenário se inverte, o funcionário fica até chegando a dever horas para a empresa, né? E é o que a gente observa muito aqui nos nossos controles, né? Das empresas que utilizam o Contele e fazem a gestão disso, eles acabam tendo um controle, um saldo negativo, né? O funcionário acaba ficando devendo horas para a empresa, muitas vezes o que o funcionário acha que é o contrário. Né? Às vezes ele estende ali no dia, ali, acaba trabalhando 10, 11, 12 horas naquele dia, né? Mas ele também não está fazendo conta que determinados momentos, determinadas pontes, feriados, etc., né? Ele acaba tendo ali um benefício, né? E isso, na média, muitas vezes, acaba até lhe favorecendo, né? Então, assim, na verdade, a gente colocou esse módulo, né? Esse módulo de controle de jornada, né? Justamente porque a gente já tinha muita informação dentro do sistema que poderia dar vazão, né, a esse tipo de controle, né? Então, o cara começou a trabalhar, ele dá um check-in, ele terminou de trabalhar o último check-out, basicamente quando ele começa e quando ele termina o trabalho dele, né? Exatamente. E aí tem o horário de almoço, né? Que aí, cara, o cara tem lá 1 hora, 1 hora e meia, não sei, de acordo com cada contrato de trabalho e tal. E aí você controla, você regula esse tipo de coisa dentro do sistema. Eu queria, Marcelo, que você, na verdade, cara, com toda a tua sabedoria e todo o conhecimento aí do Contele, que você mostrasse para a turma aí como é que é Claro. simples, né? É um módulo que tem dentro do Contele e praticamente não adiciona muitas rotinas, além daquilo que já é feito dentro do Contele, que é a gestão da visita, né? De você estar ali check-in, check-out e tal. Você praticamente ali tem poucos inputs adicionais ali, né? Dentro desse controle, fazendo com que o processo fique simples, né? E que você tenha, né? Que a empresa, né? E o colaborador tenham uma transparência entre os dois ali, daquilo que está sendo realmente trabalhado, daquilo que está sendo produzido, né? Exatamente, exatamente, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela e aí já começo a pegar umas Legal. informações que são fundamentais diante disso, né? Uma coisa importante que você citou agora, né, é que praticamente todo módulo ele já roda com informações que o sistema já tem. Isso é fundamental. Então, por exemplo, ó, isso aqui é a tela inicial que você abre quando você abre o jornal de trabalho, é um relatório que já está aqui. Tem algumas configurações que eu já vou mostrar com mais detalhes, mas só para ter uma visualização, tá? Eu peguei o período do mês 9, basicamente está o mês 9 completo, tá mostrando todos os funcionários. Eu não filtrei nada, mas se vamos supor que você quer filtrar por tipo de equipe e usou etiquetas, acho que já foi mostrado isso em outras lives. Para Uhum. aqui daria para ver.
E vamos supor que você colocou jornadas diferentes para tipos de funcionários diferentes que você também pode fazer. Você poderia filtrar. Mas nesse caso aqui está selecionado todas as opções. E aqui a gente tem cada funcionário. Tá aqui quando ele começou naquele mês trabalhar, quando ele finalizou. Então vamos supor, o Benedito aqui, ele começou no dia 1/9, 6h28, e o último checkout dele foi às 15h08, dia 30/9. Dá para ver o saldo total dele considerando o mês. E também dá para ver aqui a jornada total dele, também considerando o mês. E se eu quiser ver com mais detalhes o Benedito, não tem problema. Se eu clicar aqui, ele vai carregar todo o mês dele. Então, por exemplo, ó, o dia tal, exemplo, dia 1, ele trabalhou, começou às 6h28, finalizou 15h56. Ficou com 27 minutos em banco. E aí, beleza, teve um dia que ele teve a mais. E se quiser analisar, dá pra gente analisar, e aqui ele vai levar para o relatório de visitas. E vai ver todas as visitas que ele fez naquele dia. Mas olha que coisa, ó, na quinta e na sexta, ele ficou com saldo negativo. E aí já consta aqui saldo Perfeito. negativo dele. E aí, beleza, no sábado ele ficou com saldo positivo. E assim, vai oscilar muito isso aqui mesmo. E o que vai acontecer naturalmente, falando depois do final do mês, é que ele vai ter ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E acontece. A rotina é muito volátil de um funcionário externo, né, Léo? Aham. Sem problemas, né? Enfim, aí a partir disso, tem alguma coisa que você queira citar dessa tela, ô Léo? Antes, eu vou mostrar mais detalhes e depois eu volto Assim, nela. então, acho que você tocou bastante num ponto, né? Tendo esse tipo de gestão, esse tipo de controle e tal, esse processo fica transparente, né, para todo mundo, né? O colaborador, digamos assim, vou pegar um caso assim bem trash, assim, né? Mas real, tá, Marcelo? Porque eu já ouvi, né? Já nos procuraram motivados por isso, né? Teve um colaborador que chegou num processo mais crítico, assim, né? Chegou a vias judiciais, ele alegou que trabalhava 14 horas por dia, cara. Entendeu? Né? Então, Nossa, cara, e a empresa falou: ó, nós não temos controle disso, né? Nós não concordamos com isso, com esses números, mas nós não temos controle, a gente não fez controle disso. O que aconteceu? Né, cara? E aí, como não teve contraprova, cara, né? A justiça ali realmente reconheceu essas horas adicionais, cara. E aí o cara pegou lá, trabalhava 3 anos na empresa, somou lá mais X horas adicionais, etc, etc, cara. E somou aquele valor, né, enorme e não teve nem contraponto, não teve nem discussão, né? Assim, não teve como argumentar, né? Na verdade, primeiro que não existe, né? O cara, ninguém vai trabalhar. O cara tem uma jornada de 8 horas por dia, ele não vai trabalhar 6 horas adicionais todo dia, né? Só sim, que não faz nenhum sentido, né? como não existia nenhum tipo de controle, nenhum tipo de contraponto, né? Não houve contraprova, não houve contra-regra nessa história, né? E, cara, a justiça não aceita mais, né? Não aceita mais a justificativa que a dispensa do ponto era porque não tinha como medir o ponto. Isso não é aceito mais, né? Então, se você liberar o cara no artigo 62, você tem que fazer um controle de jornada, né? Então, tá aí, ó, você mostrou um exemplo aí, cara, que a jornada fica controladinha, os registros ficam ali, entendeu? E, cara, não tem como contestar, né? Entendeu? Com certeza, né? Isso aqui é um fatíssimo disso, né? E aí as pessoas podem ter pensado, nossa, Marcelo, legal, né? Mas como que eu vou saber a jornada total? Como que eu sei de tudo isso? E assim, eu vou mostrar aqui e vocês vão perceber que é bem tranquilo, né? É de acordo com o que você configura aqui na parte de configurações. Então, por exemplo, ó, você consegue pegar e configurar uma jornada. Vamos supor, tem algumas já prontas isso aqui, tá? Mas eu vou pegar aqui, eu quero configurar que tal funcionário ele vai trabalhar de segunda a sexta 8 horas. Então vamos supor, aqui eu configurei o horário máximo que ele vai trabalhar e eu consigo configurar também o horário de pausa dele, de almoço. Vamos supor que eu trabalho com rotinas de 12 por 36. Eu posso configurar que ele vai trabalhar dias intercalados, no caso, né? E eu consigo configurar aqui a jornada também dele de 12 horas. E aí, dentro disso, eu também posso configurar, nesse caso eu selecionei uma jornada de 8. Mas vamos supor que esse funcionário também trabalhe no sábado. Não tem problema. Eu consigo vir aqui, selecionar o sábado e colocar aqui nesse dia ele vai trabalhar 4 horas. Aham. E aí, nesse caso, Acontece muito, né? eu vou colocar que ele não vai ter esse intervalo.
E tudo certo, já está configurado aqui. Feito isso, eu consigo habilitar funcionários que vão receber essa jornada. Vamos supor que não são necessariamente todos que vão ter isso aqui. Vai ser esse. Eu consigo habilitar isso. Consigo dar um nome para essa jornada. Vamos supor, jornada de exceção. Ou, por exemplo, jornada de 44 horas. Colocando aqui, no caso, o cara vai trabalhar 8 horas na semana e 4 horas no sábado, para dando 44 horas semanais. Feito isso, eu configuro essa jornada, eu salvei. Toda vez que o cara dá um check-in, vai fazer o check-out final lá, ele vai contabilizar tudo aquilo lá para o sistema. Coisa importante também disso aqui é que você consegue ter a visualização mensal de quantas horas o cara está trabalhando e ter toda essa visão e esse controle, né? Ah, legal, bacana, né? E Você aqui tem uma vê, listagem de praticamente uma jornada também. configuração única, né? Configuração única, você faz uma vez, né? Exatamente isso. Uma coisa que o pessoal questiona muito, assim, né? As questões de feriado, né? Mas como é que funciona nesse caso aí? Existe um input? Ah, tá legal, beleza. Mostra aí pra Vou galera. mostrar aqui. Perfeito. Não, existe um input sim. Vamos supor, por exemplo, ó, eu quero pegar e dizer que tal dia vai ser funcionário, vai ser feriado. E aí, assim, tem os cenários, Léo, que você tem feriados nacionais, como o dia 12, semana que vem é feriado nacional, hoje, no caso, na verdade, né? Aham. E aí tem os cenários, por exemplo, onde são feriados locais. Vamos supor, sai da cidade, tá em tal situação, tudo isso. É o Nesse, municipal, estadual e nacional, né, cara? A gente tem feriado pra burro, né? Exatamente. E aí é difícil vamos supor, uma empresa que trabalha numa região só, o que não é comum, porque como você está falando de região metropolitana, aí os caras podem fazer, sei lá, aqui em Santos, faz São Vicente, Cubatão e tem feriados municipais. Então vamos supor, é feriado em Santos, não é em São Vicente. Nesse caso, tem situações e situações. E quando a empresa é nacional, e ela trabalha com um cara que trabalha lá no Paraíba, o cara que trabalha lá em Rio Grande do Sul, ele vai ter dois cenários diferentes, onde vai ter feriado em um feriado em outro. Mas é tranquilo, porque você pode aplicar para todos ou pode aplicar para apenas alguns. Não tem problema. Vamos supor que você Aham. queira lançar um feriado para o funcionário tal, porque trabalha num estado que é feriado naquele estado. Você lança, coloca o nome do feriado e adiciona. E aí tem até opções aqui de você buscar os tipos de feriados que já existem e adicionar também eles, né? Desde que já estejam configurados aqui Já antes. tá, já tem um calendário aí já proposto, né? Exatamente. E aí, Legal. feito isso, é só você adicionar e automaticamente esse feriado aqui ele vai entrar na listagem de feriados lançados e ele vai contabilizar como dia de jornada zero. Ou seja, ele não ficou nem devendo, nem ficou positivo. Ah, bem legal, cara. Bem legal. Isso. E outra coisa que eu lembro também que o pessoal questiona muito, né? É a questão de abono, que tem as faltas justificadas, né? Acidente de trabalho, testado médico, esse tipo de coisa. Sim. Como é que faz aí para lançar? Sem problemas. Ela também tem aqui essa opção que é o abono mesmo, tá? Nesse caso, ele segue a mesma linha. Você vai selecionar os funcionários, se é múltiplo, se é um só apenas também. Você seleciona, coloca o nome do abono. Vamos supor, eu vou colocar aqui que falta por necessidade médica. Seleciona a data. Seleciona a data, você faz uma descrição dessa data com todas as informações sobre isso. Feito isso, você adiciona e automaticamente aquele dia também fica abonado. Ele vai ficar, Ah, no legal. sistema ele vai ficar semelhante ao feriado, só que ele vai descrever que um foi por feriado, outro foi por abono, e consegue ver o detalhado por que foi abonado aquele dia. Ah, legal. Você vê Basicamente, que assim, basicamente falando isso. simples e direto, né? Simples e direto, essa é a ideia. E assim, o principal ponto é porque, por não ser um módulo que ele já trabalha com as informações que tem no sistema. Isso é matador para poder ele ser simples e É, mesmo assim ser tão fundamental para a gestão de produtividade e de custo e de risco também jurídico da empresa, né? eu costumo dizer, né, Marcelo, a gente tem os nossos cursos aqui que a gente faz para as equipes, né? Tem um curso muito completo que é a gestão de equipes externas turbinadas, né? Cara, que esse tipo de gestão é aquela gestão assim mais regressiva, sabe? É aquela gestão, cara, que tipo assim, ela não traz uma produtividade, um resultado, um aumento no número de
de vendas e tal, né? Mas, por outro lado, né, ele é uma gestão necessária que o gestor tem que fazer, né? Então, quanto mais facilidade de implantar o processo, quanto menos burocracia, menos controle, perda de tempo com esse tipo de coisa, eu acho que a equipe vai estar se esforçando, né, vai estar direcionando o seu tempo para aquilo que realmente importa, né? Então, eu acho que a gente procurou aí, na verdade, fazer um formato, né, bem simples, né? Tem clientes nossos, né, que eles lançam uma rotina, né, ó, saída de casa, último check-out, horário de almoço, né, para o cara registrar lá o começo e fim da história, né? Aí seria uma gestão assim mais intensiva, né, mais intensiva sobre a questão de horários, né? E tem aquela que o gestor acompanha baseado somente nas visitas mesmo, né? Então, o cara foi numa visita no cliente, né? Ele saiu do cliente, o último check-out dele, né? Foi o último registro que ele fez em relação a isso, né? E aí, tudo isso gera aí um histórico, um banco de horas, né? Que a empresa passa a ter controle efetivo daquilo que foi feito, né? Daquilo que está sendo trabalhado de verdade. Então, eu acho que é um formato bastante simples, assim, né, de poder controlar e a empresa não ficar, né, resguardada, né, e sujeita aí a, a coisas que de repente não são, que ela não concorda, né, que de repente não aconteceram de verdade, porque ninguém tem o controle. Então, a empresa passa a ter o controle da informação, né, passa a ter aí o banco de dados de tudo que aconteceu na jornada do colaborador, né. Exatamente, né? Eu, pela minha ótica, especialista hoje no sistema, eu entendo que a rotina de um gestor, ela tende a ser corrida. E se ela não for corrida, tem uma coisa que não tá muito legal, né? Mas por quê? Realmente. Porque o cara ele constantemente está buscando oportunidades, querendo expandir tudo isso, querendo melhorar essa rotina dele. Então aí o que a gente pega nessa situação? O cara tem uma rotina corrida. E se o cara não tiver o mínimo controle das coisas, ele abre um leque enorme para ele tomar um processo trabalhista por não ter esse controle. E ao mesmo tempo que ele não tem, ele não tem condições para fazer isso. Então qual que é o fundamental? É você ter procedimentos muito bem feitos. Então, assim, o fato de você ter o sistema do controle de gestor de equipes e fazer com que cada funcionário vai lá e deixe check out cada cliente, é automático, ele roda sozinho. E não precisa ter. E você citou esse caso de clientes, por exemplo, que controla a hora que o cara sai de casa, a hora que o cara faz aquilo. E assim, tudo bem, cada um é cada um. Mas na prática são controles que às vezes ele não vai, ele vai poder, é válido ele ter, mas se ele for ficar olhando no detalhe diariamente, ponto a ponto, ele vai ficar muito rendido, infelizmente, né? Não, e fica incoerente, né? Fica bastante incoerente, né? O cara dispensa o colaborador do ponto, né? Alegando que não tem como controlar esse tipo de coisa, né? E, ao mesmo tempo, exige uma série de rotinas de controle de ponto, né? Que, na verdade, acaba aí meio que um contradizendo o outro, né? Então, assim, eu acho que o artigo 62, ele tendo um controle de jornada, né? Tendo um controle de jornada dele, você acaba tendo digamos assim, a melhor relação custo-benefício, né, da gestão do tempo, né, e controlar o tempo da turma, né, dá muito trabalho, né. E, cara, se você analisar, né, cara, esse lance de trabalhar por tempo e tal, é o tipo de coisa que já está ficando bastante ultrapassado na sociedade, né. O que as empresas estão querendo mesmo é resultado, né? A gente está realmente trabalhando por resultado. O que é que as equipes realmente têm que pensar, cara, que o resultado, no final, é o que vale mesmo, né? É o que importa de verdade, né? E você ter ali um controle, cara, serve justamente para você, né, poder se policiar, né? Todo mundo acha que tem direito a ter uma vida pessoal, né, ter a sua privacidade, né? Todo mundo acha que existe tempo para tudo, né? Existe tempo para tudo. Eu acho que você tendo uma maneira de controlar esse tipo de coisa e eventualmente você poder ter aí uma dispensa, uma troca de horas, folga, ou até mesmo pagar as horas se realmente forem devidas, tal. Tendo o controle disso, eu acho que é o melhor caminho,
né? Você fechar os olhos para isso, a empresa que fecha os olhos para isso, na verdade está abrindo uma porta aí para problemas, né? Então, E leva à falência de empresas, né? já teve casos, né, cara? Já teve casos. Eu conheço casos de empresas que pagaram indenizações muito altas, né? Que eram empresas de pequeno, médio porte, e de repente não tinha nem condições de arcar com aquela dívida, né? Por pura e simples falta de controle mesmo, falta de gestão, né? E realmente, quando chega nesses números, né? A última live que eu fiz com a advogada, uma advogada aqui na área trabalhista, ela contou um caso exatamente desse, Marcelo, que a empresa não teve como pagar, né? A empresa teve dificuldade enorme de pagar. Entendeu? Foi assim uma ação de anos que durou, né? De uma ação de R$ 300 mil de horas extras, né? Olha só. Nossa. Então, não, cara, o negócio fica porque assim, né? É a ação, é depois do tempo, a correção, tudo, né? Acaba virando um bolo enorme, né? Por pura falta de controle. Né? Então, eu espero que realmente a galera que tem assistido a gente aqui, né? Eu tenho várias matérias aí, né? Vários posts publicados, né? Várias lives também detalhando, né? Mais essa parte aí de legislação. Acho que o objetivo hoje não era esse, né? O objetivo hoje era a gente mostrar realmente que, né, de maneira integrada ao sistema do Contele, com N recursos, né, a gente também dá a opção, né, para o nosso cliente ali poder ter controle de jornada, né? Maravilha, maravilha. É algo bem simples, mas fundamental para ter. E é uma coisa que roda sozinha no sistema. Se você configurar o básico, ele vai ficar tranquilo e não vai ficar nem um pouco rendido. Então, já teve casos, né, cara, da gente livrar alguns clientes aí de problemas, né? Já tem um histórico aqui de pelo menos 2 casos de clientes que solicitaram nossa ajuda, né? E a gente automaticamente ali fez ali um download do banco de dados ali, entregou para o cliente para ele poder mostrar, ó, cara, não foi isso, né? Não foi Ah, sim. exatamente com esses números que aconteceu, porque às vezes o funcionário, né, ele quer reivindicar as horas extras e tal, mas aí ele cai na mão do advogado mais pertinho, o cara falando, não, cara, vamos, né, vamos botar para quebrar aqui, já que é para entrar com a ação, já vamos colocar lá 14 horas por dia, né, cara, você só vivia para a empresa, né, cara, então, né, então às vezes acontece esse tipo de coisa no judiciário, infelizmente, né, acontece esse tipo de coisa, então prevenção nesse caso não é mal para ninguém, né? E aquele caso que realmente for verdade, que realmente houve o exercício das horas extras, cara, adicionais e tal, né, vai estar registrado, né? E aí, se a empresa não pagou naquele momento, vai ter que fazer um acerto e pagar, né? Eu acho que o que a gente tem que promover aqui é a justiça, né? O correto, né? Aquilo que realmente aconteceu de fato, né? E não o contrário, né? Legal, Exatamente. Marcelo, você queria comentar mais alguma coisa, cara? Não, eu acho que diante os módulos relativamente simples, né? Eu acho que ficou claro para as pessoas, né? Às vezes a gente se empolga porque é uma funcionalidade muito boa, mas acho que eu consegui passar bem sobre como funciona. E só uma coisa que eu estava comentando sobre isso, que o cara é incoerente quando o cara ele quer controlar muita coisa, pensa no cara do ponto, né? E de fato é. Porém, isso aqui é uma coisa que roda sozinho. Cara, eu bato nessa tecla porque realmente o cara fez inicial, ele consegue ver mensal, não precisa nem ver diário isso. Ele consegue chegar no final do Uhum. mês, vamos dar uma olhada como é que ficou aqui. Vamos supor, tá chegando uma véspera de feriado, vamos ver como é que tá o saldo de horas de cada funcionário. E com isso ele consegue pegar e programar, ó, você vai poder folgar porque está com mais horas, você trabalha, mas folga depois, consegue programar talvez um período de recesso no final do ano. Dá para fazer uma série de coisas com esse tipo de informação. Que o usuário faz na prática, né? O que ele faz? Check-in, E dá check-out. check-in, check-out. É, Exatamente. mais nada. Não tem nenhuma ação. Se por acaso ele vier a se afastar, tiver um atestado médico, uma coisa assim, né? Aí ele fornece esse documento e esse documento é anexado dentro do prontuário dele. Mais nada, né? Uma rotina simples, objetiva, né? Doado um tempo mínimo, né? Para fazer essa gestão, né? Que é uma gestão regressiva. A gente tem sempre aquele olhar, né? De pilhar as equipes por resultado, para produtividade, esse tipo de coisa. Mas também a gente também tem que fazer esse tipo de controle, então a gente procurou realmente fazer o mínimo necessário, né, cara? Marcelo, pô, queria agradecer demais aí, cara, sua participação. Dessa vez foi fácil, né, cara? É curtinho, né? Curtinha.
Foi uma passagem bem rápida, eu acho que deu para clarear, né, para a galera que realmente não está praticando aí esse tipo de controle, né? A gente recomenda que comece a praticar, né? Queria agradecer demais a tua participação, cara. Queria que você deixasse uma palavra final para nossa turminha aí, cara. Não, eu que agradeço pela chamada, né? É sempre uma honra participar junto e passar conhecimento, né? A gente não sabe muita coisa, mas o que a gente sabe sempre pode agregar bastante, né? E uma coisa que eu peço, pensando no bem das empresas do Brasil, é não deixar na mão, não deixar ponta solta de forma alguma, porque isso gera um custo absurdo depois. Pô, cara, acho que esse é o recado final. Eu não vou falar mais nada, eu acho que você já passou o recado, né? Sem ponta solta. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? A live hoje foi um pouco diferente, né? Ela está sendo gravada, né? Ela foi gravada hoje por causa do feriado, mas mesmo assim a gente fez questão de mostrar aqui o conteúdo, né? Que vocês possam realmente aí usufruir disso, né? E a nossa equipe vai estar aqui apoiando vocês. Se tiver alguma dúvida, pode fazer comentários que a gente vai responder também. Tá certo? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! Valeu.